No capítulo de abertura do livro de Gênesis, o texto sagrado dos primórdios, encontramos uma afirmação profunda e categórica sobre a criação da humanidade. Em Gênesis 1, versículo 27, está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A linguagem é clara, concisa e sugere uma criação simultânea. No entanto, ao virarmos a página para o segundo capítulo, a narrativa muda. Recebemos um relato mais íntimo e sequencial. Deus forma Adão do pó da terra, o coloca no jardim do Éden, e só mais tarde, vendo que não era bom que o homem estivesse só, ele cria Eva, moldada a partir de uma das costelas de Adão. Por séculos, esses dois relatos foram harmonizados, lidos como duas perspectivas diferentes sobre o mesmo evento divino. Mas por tanto tempo quanto, uma pergunta pairou nas sombras do debate teológico. Uma pergunta nascida dessa aparente contradição. Se Deus criou homem e mulher juntos no primeiro relato, mas criou Eva de Adão mais tarde no segundo, existiu outra mulher antes de Eva? É desse solo fértil de ambiguidade textual que nasceu uma das lendas mais poderosas, controversas e duradouras. A lenda de uma primeira mulher não nascida do homem, mas criada como sua igual, da mesma terra. Uma mulher que se recusou a ser subserviente, que desafiou tanto o seu marido quanto o seu Deus, e que, em um ato final de rebelião, fugiu do Éden para se tornar uma força poderosa e aterrorizante das trevas. O nome dela é Lilith. Embora você não encontre sua história nas páginas da sua Bíblia, seu conto tem sido sussurrado por milênios nos cantos ocultos do folclore, do misticismo e dos textos antigos. Hoje vamos desvendar essa história proibida, explorar as origens da primeira rebelde e entender como ela se transformou da primeira mulher na rainha dos demônios. O relato mais completo e famoso da história de Lilith, como a primeira esposa de Adão, não nos chega de um pergaminho antigo, mas de um texto satírico judaico medieval, conhecido como o Alfabeto de Ben Sira. Embora sua data exata seja debatida, este texto cristalizou as lendas fragmentadas de Lilith em uma narrativa coesa e dramática. De acordo com este relato, quando Deus criou Adão e viu que ele estava só, ele criou uma mulher para ele, também da terra. O nome dela era Lilith. Como foram criados da mesma fonte, ao mesmo tempo, Lilith se via como a igual absoluta de Adão. O conflito, como Ben Sira o narra, começou quase imediatamente. Eles discutiram, e quando Adão insistiu em sua superioridade, Lilith se recusou a aceitá-la. O texto é explícito, afirmando que quando Adão desejou deitar-se com ela, Lilith se ofendeu com sua exigência de que ela se deitasse abaixo dele. Por que devo deitar-me abaixo de você? Ela perguntou. Eu também fui feita do pó, e sou, portanto, sua igual. Quando Adão tentou forçá-la, Lilith, em um ato de suprema desafio, proferiu o santíssimo e inefável nome de Deus, um nome que lhe concedeu imenso poder. Instantaneamente, ela criou asas e voou para longe de Adão, para longe do jardim do Éden, para o deserto aberto. Adão, angustiado, orou a Deus, que então enviou 3 anjos para recuperá-la. Esses anjos, chamados Senoi, Sansenoi e Semangeloth, a encontraram perto do Mar Vermelho, uma região já associada a forças demoníacas. Eles a ordenaram a retornar a Adão, mas ela recusou, sua rebelião agora absoluta.
Ela havia provado a liberdade e não voltaria a uma vida de submissão. Os anjos ameaçaram afogá-la, mas Lilith zombou do poder deles, pois agora ela tinha um novo e mais sombrio destino. Quais são suas primeiras impressões sobre essa história antiga e desafiadora? Você vê Lilith como um ícone proto-feminista de igualdade? Ou como um conto de advertência sobre a rebelião orgulhosa contra a ordem divina? Compartilhe sua perspectiva única nos comentários abaixo. A postura desafiadora de Lilith diante dos 3 anjos no Mar Vermelho marcou uma transformação sombria e crucial. Ela não era mais apenas uma esposa fugitiva. Ela era uma inimiga da ordem divina. Quando os anjos a ameaçaram com a morte por sua desobediência, ela proferiu um contra-juramento arrepiante que definiria sua natureza demoníaca para sempre. Ela declarou que foi criada com o único propósito de causar doenças e aflições a bebês humanos. Ela jurou atacar meninos até o 8º dia, o dia da circuncisão, e meninas até o seu 20º dia. Sua rebelião contra Adão havia metastatizado em uma guerra contra sua futura prole, contra a própria humanidade. No entanto, ela ofereceu um único ponto de misericórdia, uma maneira de afastar seu poder malévolo. Ela jurou pelo nome do Deus vivo que sempre que visse um amuleto com os nomes ou as formas dos 3 anjos que a haviam perseguido, Senoi, Sansenoi e Semangeloth, não teria poder sobre aquele bebê e os deixaria em paz. Nisso, a lenda oferece tanto uma causa para um mal aterrorizante, a mortalidade infantil, quanto uma solução mágica para ele. Esta parte da história solidificou o papel de Lilith na tradição folclórica como uma súcubo, um demônio noturno que não apenas ataca crianças, mas também seduz homens em seus sonhos. Tendo estabelecido seu novo propósito, ela permaneceu junto ao Mar Vermelho, um lugar fora do jardim santificado de Deus. Lá, a tradição diz, ela se associou livremente com legiões de demônios. E dessas uniões, ela deu à luz mais de 100 crianças demoníacas, conhecidas como Lilin, a cada dia. Seu potencial outrora humano para a criação foi horrivelmente invertido. Em vez de ser a mãe da humanidade ao lado de Adão, ela se tornou a mãe prolífica de uma hoste demoníaca, povoando infinitamente o mundo com espíritos das trevas. Se você acha esta exploração nos cantos ocultos do folclore antigo e seu impacto na tradição esclarecedora, clique no botão curtir para nos ajudar a desenterrar mais desses mistérios profundos. A lenda de Lilith, como contada em O Alfabeto de Ben Sira, não surgiu do nada. As raízes dessa figura demoníaca se estendem muito além do judaísmo medieval, profundamente no solo da antiga Mesopotâmia. Muito antes de ser imaginada como a primeira esposa de Adão, seu nome e atributos pertenciam a uma classe de demônios femininos na mitologia suméria, acádia e babilônica. Nessas culturas antigas, havia as Lilithu, espíritos femininos do vento, e as Arda Lili, donzelas demoníacas que se acreditava voarem pela noite, atacando homens que dormiam sozinhos e afligindo mulheres grávidas e recém-nascidos. Uma das referências potenciais mais antigas aparece na Epopeia de Gilgamesh Suméria, onde uma demonesa chamada Kisikil Lillake, muitas vezes traduzida como Lilith, é dita habitar uma árvore antes de ser expulsa. Antigas tábuas de argila e tigelas de encantamento foram descobertas, inscritas com amuletos para afastar esses espíritos noturnos. Esta figura antiga e aterrorizante
eventualmente encontrou seu caminho para o folclore judaico. O próprio nome Lilith faz uma única, solitária e altamente debatida aparição na Bíblia canônica. Em Isaías, capítulo 34, o profeta descreve a desolação total que se abaterá sobre a terra de Edom após o julgamento de Deus. Ele pinta um quadro de um deserto assombrado, um lar para todo tipo de criaturas impuras. E no versículo 14, ele diz: as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e um bode selvagem chamará o outro. Ali, a Lilith se estabelecerá e achará para si um lugar de descanso. A maioria das traduções modernas para o inglês não traduz essa palavra hebraica como um nome próprio, mas como uma criatura, a criatura da noite, o monstro noturno ou a coruja do campo. Mas para os leitores antigos, imersos no folclore da região, a menção da Lilith teria imediatamente evocado a imagem daquela temida demonesa noturna, estabelecendo uma ligação crucial entre o mito mesopotâmico e a imaginação bíblica. Nossa jornada nos leva profundamente aos anais da história, mitologia e teologia. Se você é um buscador de conhecimento profundo e deseja continuar essas expedições nas sombras do passado, não deixe de se inscrever no canal e juntar-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Dada sua poderosa história e raízes antigas, por que Lilith está completamente ausente do livro de Gênesis e do restante da Bíblia canônica? A resposta reside nos profundos desafios teológicos que sua narrativa apresenta. Primeiro, a história de Lilith oferece uma origem alternativa para o mal. No relato canônico de Gênesis, o mal entra no mundo através da desobediência voluntária de Adão e Eva, tentados pela serpente. A queda da humanidade é uma falha humana. A história de Lilith, no entanto, sugere uma fonte de mal de origem quase divina. Um ser criado por Deus que se torna uma força demoníaca antes da queda do homem. Isso complica toda a compreensão bíblica do pecado. Em segundo lugar, sua história desafia a estrutura patriarcal estabelecida da narrativa da criação. Eva é criada de Adão e para Adão como sua auxiliadora. Lilith é criada como sua igual, e sua rebelião está enraizada em sua recusa em aceitar um papel subserviente. Embora os leitores modernos possam ver uma qualidade heróica nisso, para a antiga sociedade patriarcal que compilou o cânon, tal figura era profundamente subversiva e ameaçadora à ordem divina e social estabelecida. Sua história era um desafio direto aos papéis atribuídos a homens e mulheres na cosmovisão bíblica. Por essas razões, a história de Lilith foi relegada ao reino do folclore, da apócrifa e de textos místicos como a Cabala, onde ela se torna uma figura demoníaca importante, a rainha do reino do impuro. Ela era muito selvagem, muito independente, muito sombria e muito contraditória para ser contida na narrativa simplificada da Bíblia. Ela representa o caos que foi rejeitado em favor da ordem, a rebelião que foi expulsa da história sagrada. Se você acredita na importância de estudar e compreender todas as facetas de nossa história espiritual, incluindo as partes desafiadoras e desconfortáveis, escreva Amém nos comentários para afirmar nossa busca compartilhada pela verdade completa. No final, a história de Lilith é um poderoso testemunho da necessidade humana de explicar as sombras, de preencher as lacunas deixadas em nossos textos sagrados e de lidar com questões atemporais de poder, igualdade e a natureza da rebelião. Ela é o
lado sombrio de Eva, onde a história de Eva é de tentação, queda e eventual submissão ao julgamento de Deus, a de Lilith é um conto de autonomia desafiadora desde o início. Ela não é tentada ao pecado. Ela escolhe seu caminho por convicção de seu próprio valor e pela recusa em ser dominada. De uma possível resposta a um quebra-cabeça textual em Gênesis, ela cresceu na imaginação popular para se tornar uma figura de imenso poder, um símbolo de liberdade desenfreada e suas consequências perigosas. Ela encarna a energia feminina selvagem e indomável que existe fora dos muros do jardim santificado. Ela é um lembrete vívido de que, dentro de nossas tradições espirituais, sempre existem histórias que habitam a periferia, contos considerados perigosos demais, estranhos demais ou subversivos demais para o cânon, mas que continuam a exercer um poderoso fascínio sobre nossa imaginação coletiva. Embora não seja uma figura das escrituras bíblicas, compreender a lenda de Lilith enriquece nossa compreensão do mundo de onde a Bíblia emergiu. Isso nos mostra os medos, as perguntas e as narrativas alternativas que circulavam, ajudando-nos a apreciar as histórias canônicas sob uma nova e mais profunda luz. A história de Lilith é poderosa e muitas vezes não ouvida, uma peça vital de nossa herança mitológica e espiritual mais ampla. Compartilhe este vídeo com outros que são fascinados pelas histórias ocultas que jazem nas sombras das Escrituras, e vamos continuar a explorar as profundezas juntos.